Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo de leite ninho que já sai do forno recheado. Gente, pensa num bolo maravilhoso, um bolo super gostoso de leite ninho e depois com uma cobertura também que eu vou ensinar vocês a fazerem uma cobertura cremosa de leite ninho que fica perfeito o bolo, tá? Ele é muito simples, ele é um bolo que rende bastante. É um bolo que ele é bem suave no açúcar também, por ser recheado e tudo, mas ele é perfeito esse bolo, tá? Então vocês seguem aí o passo a passo direitinho, prestem bastante atenção, tá? Depois, se houver alguma dúvida com relação à receita, ingrediente e tudo, vocês podem me perguntar aí nos comentários, tá bom? E já começando, não esqueçam de deixar o like, tá? Não esqueçam de comentar também e aproveitem bastante essa receita, gente, porque ela é perfeita. Já imaginou você fazer um bolo que você já tira ele do forno recheado? Gente, é tudo de bom esse bolo. É muito bom mesmo. Então vamos seguir a receita certinho, tá? E ele é fácil também de fazer, os ingredientes são fáceis, tá? E com certeza, se vocês fizerem, seguindo o passo a passo que eu vou passar aqui agora, vocês vão conseguir fazer também com certeza, tá? Para começar, esse bolo ele não vai na batedeira, a gente vai usar o liquidificador, que é mais simples ainda, tá? Então nós vamos usar aqui o liquidificador. Primeiro eu vou começar com os ingredientes molhados, no caso os ovos, o leite, tá? O açúcar, que eu posso colocar aqui agora também, e o óleo que vai nesse bolo, tá? Então vamos começar aqui com os ovos, tá? São 3 ovos grandes, tá, gente? Ah, mas como que eu vou saber, né? Se os ovos que eu comprei lá no mercado tá dentro do padrão da confeitaria. Tipo assim, a confeitaria, um ovo grande para confeitaria, que é o ovo normal, ele pesa em torno de 50 a 60 gramas, tá? E os ovos pequenos, geralmente, eles não têm esse peso. Então, se vocês forem comprar no mercado, de repente for uns ovinhos assim, pequenos, então, em vez de você usar 3, você pode colocar mais um, coloca 4 ovos, tá? Agora, se for uns ovos grandes, que dá mais ou menos isso daí de 50 a 60 gramas, aí usa os 3 que tá na receita, tá? Então, coloquei os ovos, aí nós vamos pôr agora o leite em temperatura ambiente, tá, gente? O óleo, vocês podem estar usando óleo de canola ou óleo de milho, que eu acho que ele deixa um sabor mais gostoso no bolo. E o açúcar. Essa mistura aqui, a gente vai bater por aproximadamente uns 5 minutos, tá? Então, eu vou ligar aqui. Então, gente, passados 5 minutinhos, a gente vai acrescentar agora o leite em pó. Porque essa massa, ela vai o leite ninho, tá bom? Ou leite ninho, da marca Ninho, que vocês preferirem, ou leite, qualquer outro leite em pó também, que dá preferência de vocês aí, tá? Sempre lembrando que a marca Ninho é uma marca bem mais gostosa, bem mais saborosa, né? Mas vocês podem fazer com outra marca também, tá bom? Então aqui a gente acrescenta o leite em pó e vamos bater mais 2 minutinhos, tá? Passados 2 minutinhos, nós vamos acrescentar outro ingrediente, que é o amido de milho, tá bom? Aí na receita, na descrição da receita, vai estar as medidas todas certinhas, tá? Só vocês seguirem o passo a passo. Acrescentei o amido de milho, então agora a gente vai bater aí só para dar uma misturada, tá? Não precisa deixar batendo muito não, tipo 1 minutinho já tá bom. Pronto, já misturou. Então agora a gente vai vir aqui, ó. Vamos colocar num bowl. Eu poderia bater a farinha de trigo aqui junto, tudo junto no liquidificador. Mas a Jane, particularmente não gosto de colocar tudo aqui e bater, tá? Eu gosto da farinha, eu acrescento ela depois, a parte mexendo sempre bem devagar. Porque eu acho que ele cresce mais, tá? Aqui no liquidificador, eu vou correr o risco de deixar a minha farinha batendo bastante aqui
e ela pode ativar muito o glúten dela, e aí esse bolo pode solar depois. Então eu mexendo aqui na mão, ele é menos difícil de ele ficar solado depois, tá? Porque a gente vai mexer com leveza e tal, a farinha sempre peneirada, que é o que eu sempre gosto de usar, tá? Ela farinha peneirada nos bolos. E aí só assim a massa também ela cresce, eu acho que também ela cresce mais, eu gosto assim, tá? Então olha aqui, nós vamos agora peneirar a farinha aos poucos. Gente, esse bolo, ele é muito saboroso. Ele é um bolo que ele tem o sabor do leite ninho e depois ele vem com o recheio. Nossa, gente, é muito bom, maravilhoso mesmo. A hora que você parte ele, já tem o recheio no meio, sabe? E nós vamos rechear esse bolo com um beijinho, que eu também vou ensinar vocês a fazer esse beijinho, tá? É um beijinho num ponto um pouquinho mais que o cremoso, e pra gente poder rechear ele. E é um bolo que fica super fofinho, molhadinho também, não é aquele bolo seco. Olha, misturou bem a farinha. Agora a gente vai colocar o fermento químico. Eu gosto de usar a tampinha já do fermento químico, porque aqui ela já tem a medida certinha de uma colher de sopa, tá? A forma, eu gosto de usar também a forma de pudim, porque esse, como ele vai ficar recheado também, então a hora que a gente partir, né, a forma com esse furo no meio, vai estar o recheio bem certinho ali dentro, fica bem gostoso. Eu vou untar ela com esse unta-forma, só que aí em casa, vocês não tem unta-forma, não precisa, quem não tiver não precisa, tá, gente? É só vocês untar ela certinho com a margarina ou a manteiga e farinha, tá? Que fica bom, o bolo sai certinho do mesmo jeito. É porque eu tenho unta-forma, eu acho mais prático, então eu gosto de untar sempre com unta-forma. Mas pode fazer também da forma tradicional, que também dá certo, tá bom? Aí nós vamos colocar aqui, então, agora a massa. Então, agora nós vamos colocar a massa aqui, só a metade, tá, gente? A outra metade a gente coloca depois que coloca o beijinho, ó. Então, nós vamos colocar aqui mais ou menos uma metade da massa. Essa forma aqui, ela tem 21 de diâmetro, tá? Medindo assim, ela vai dar 21 de diâmetro. Só pra vocês verem mais ou menos o tanto de massa que você... Quer dizer, o tamanho da forma que vocês vão ter em casa pra poder colocar esse tanto de massa, tá? Então, agora aqui a gente vai vir com o recheio, tá? Então, eu fiz um beijinho, ó, tá? Um pouquinho mais, assim, do ponto de cremoso, aquele beijinho de colher. Então, nós vamos ir colocando agora, assim, ó, tá? Vai colocando aleatoriamente, ó. Pega com a colher e vai colocando aos poucos, em toda a volta da forma. Mais um pouquinho aqui, tá bom? Vamos enchendo toda a volta da forma. Então, na hora que a gente parte esse bolo, vem o recheio dentro, gente, fica perfeito, maravilhoso. Então, coloquei aqui a volta da forma, agora eu venho com o restante da massa. O restante da massa. Então, eu vou parar por aqui com a massa, vai sobrar um pouquinho, ó, eu podia até pegar uma forma um pouquinho maior, mas eu vou parar por aqui. Vou levar no forno a 180 graus por mais ou menos 45 minutos. Gente, então agora aqui nós vamos fazer o beijinho que a gente colocou lá no bolo, tá? Que eu ensinei vocês a colocarem no bolo.
Pro beijinho nós vamos precisar de uma panelinha de fundo grosso, de preferência, tá? A que vocês tiverem aí em casa. E ele é muito simples, a receita é muito facinho de fazer. Então nós vamos aqui já ligar o fogo médio. E aí a gente vai acrescentar uma caixinha de leite condensado. É muito facinho, muito simples. Aqui eu gosto sempre de misturar um pouco quando eu faço os meus beijinhos. Eu gosto de colocar um pouco de coco seco e um pouco de coco em fruta mesmo natural, tá? Então eu comprei, descasquei, ralei o coco, tá? E aí eu gosto de misturar sempre os dois, porque eu acho que o coco natural, ele deixa o doce bem mais gostoso, né, do que só o coco seco. Então agora aqui a gente vai mexer bem e nós vamos cozinhar esse doce, tá? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês o ponto do doce. É rapidinho que dá o ponto. Aí eu vou mexer bem aqui. A hora que tiver quase no ponto, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou o doce, tá bom? Então, olha aqui, tá, gente? Tá começando a dar o ponto, tá? Começando a engrossar. E aí eu quero mostrar pra vocês o ponto perfeito pra poder pegar com colher, né? As colheradas e colocar na massa do bolo. Se vocês não quiserem colocar coco fruta, não precisa também, tá? É só colocar o coco seco mesmo. Compra um coco seco de boa qualidade, que não tenha muito açúcar ou que não tenha açúcar nenhum, né? Pra não ficar muito doce. E fica bom também, tá? Mas com as duas misturas do coco seco e coco fruta, vocês vão ver que dá toda uma diferença no bolo, no doce também. Fica muito bom. Olha, então não precisa deixar ele engrossar muito, soltar muito da panela. Ó, do jeito que ele tá aqui já tá bom. Vou até desligar o fogo já, porque ele já tá bom, tá? Que aí depois que a gente deixar esfriar, aí ele já vai ficar num ponto ótimo pra poder pegar assim com a colher, né, as colheradas e colocar na massa, tá? Então é isso daqui, ó, tá bom? Muito simples. Só o leite condensado e o coco, tá? Aí aqui agora a gente vai colocar ele num prato pra deixar ele esfriar, tá? Pra depois, se vocês for fazer em casa, vocês deixem ele esfriar pra depois colocar na massa do bolo, igual eu fiz na receita, tá bom? Pessoal, então agora eu vou ensinar vocês a fazer a cobertura do bolo, tá? Essa cobertura é bem simples, porém é muito saborosa. Ela é opcional também, se acaso vocês quiserem fazer para colocar no bolo, fica perfeito, tá? Mas o bolo só daquele jeito ali que eu fiz, ele também já é maravilhoso. Mas como eu gosto de bolo sempre com bastante cobertura, recheio e tudo, então eu resolvi passar esse para vocês, porque é uma opção de recheio que vocês podem estar colocando tanto nesse bolo que nós acabamos de fazer, como pode colocar em outros bolos também, tá? Então ela começa assim, vai uma caixinha de leite condensado. Aí nós vamos pôr o leite em pó, que é uma xícara de chá de leite em pó. Vamos misturar esse leite em pó aqui para não ficar com gruminhos. A gente mistura bem. O fogo tá desligado, tá? A gente só vai ligar depois que misturar tudo. Aí mexe bem, para misturar bem o leite em pó no leite condensado. Agora a gente coloca uma caixinha de creme de leite. Meia xícara de chá de leite mesmo. E uma colher de sopa de manteiga, que eu tô usando manteiga. Ele vai render bastante, tá? Agora a gente liga o fogo aqui, fogo médio. E vamos mexer isso daqui até ele dar o ponto.
mas é um ponto mole, tá? É um ponto bem mais mole, porque ele vai ter que escorrer no bolo, então o ponto tem que ficar mais molinho. Eu vou continuar mexendo aqui, a hora que tiver quase no ponto, eu volto para mostrar para vocês. Olha, pessoal, está quase no ponto o creme, tá? Ele abriu fervura, começou a ferver agora, então ele pode querer subir um pouquinho. Aí a gente abaixa aqui o fogo e continua mexendo bem. Mais um pouquinho e ele já fica pronto, tá? A gente não pode deixar muito ele no fogo, porque a hora que ele esfria, ele dá uma encorpadinha, ele fica mais cremosinho, tá? Então, se deixa ele muito, ele pode ficar assim mais duro. E o que a gente quer no bolo é uma cobertura cremosa. Ó, esse ponto aqui, a hora que ele cresceu e começou a formar essas bolhas, ó, tá vendo? Começou a estourar essas bolinhas aqui, vocês já podem desligar, tá? Que depois que ele esfriar, ele vai ficar um pouquinho mais firme. Então, agora a gente vai deixar ele esfriar, pra depois a gente colocar no bolo, tá? Logo eu volto mostrando pra vocês como que ficou o bolo e nós vamos pôr a cobertura nele. Então, pessoal, o bolo já tá pronto, assadinho. Olha que lindo que ficou esse bolo, tá? Assou bem, ó, tá muito bonitinho, né? Agora eu vou desenformar pra vocês verem. É só passar a faca em volta, que ele sai facinho, tá? Desgruda um pouquinho aqui do lado. E agora a gente vai desenformar. Deixa eu balançar um pouquinho assim, pra ver se ele solta, ó, tá soltinho. Olha que lindo, gente. Olha que maravilhoso que ficou esse bolo. Sensacional, hein? Perfeito. Quero ver quem é que vai conseguir fazer esse bolo seguindo passo a passo. Gente, tá muito fácil, tá? Se arrisquem aí, tentem que vocês conseguem, com certeza. Então, agora eu vou com a cobertura. Ó, a cobertura que nós fizemos ali, que eu ensinei, né, vocês fazerem. Ó, que delícia que é essa cobertura. Gente, vocês não sabem que sabor que é isso daqui. É maravilhoso. Dá vontade de comer puro assim, ó, só das colheradas, de tão bom que é. Então, a gente vai pôr um pouco dessa cobertura aqui em cima. Aí, vocês colocam o tanto que vocês quiserem, tá? Olha que maravilha. Isso daqui dá todo um diferencial no bolo, viu, gente? Fica um bolo gourmet. Um bolo pra lá de especial. Vamos colocar mais um pouquinho aqui dentro, né? Pode até encher um pouquinho assim, ó. Olha que delícia, gente do céu. Que sensacional que ficou esse bolo. Agora eu vou cortar ele para vocês verem como que ele ficou por dentro, como que ele é macio, tá? É perfeito, vocês vão pirar nesse bolo de tanta gostosura que é, tá bom? Então, agora eu vou cortar pra gente ver. Então, gente, olha aqui, vou cortar um pedaço do bolo, tá? Pra vocês verem como que é dentro desse bolo, que ele fica divino. E ele se torna um bolo vulcão, tá? Porque olha aí, ó, olha quanto recheio escorrendo aqui, ó, tá? É um bolo vulcão, que é só vocês colocarem, né, o tanto de recheio que eu coloquei, que se torna um bolo vulcão. Olha, gente, que maravilha que é esse bolo, ó, a maciez desse bolo. O recheio, ele veio aqui mais pro fundo, tá? Ele tá nessa parte aqui do fundo, ó. Ó, olha aqui o recheio, ó, aquele que nós colocamos lá, ó, tá? Ele tá mais aqui pra parte do fundo. E olha, gente, que massa mais sensacional.
ela tem uma maciez, essa massa, que é fora de série, ó. Olha, parece uma nuvem. Parece uma nuvem de tão fofinha, de tão macia. É perfeito. Deixa eu tirar esse pedaço aqui agora. Olha isso, gente. Quero ver quem que vai fazer. Espero que vocês tenham gostado da receita, tá? É uma receita super fácil, uma receita maravilhosa. Se vocês fizerem, eu peço que vocês me marquem, se colocarem lá no Instagram, me marquem lá no Instagram, tá? Deixa o seu like aí, que ajuda muito para que essa matéria, para que essa receita também possa ser entregue para outras pessoas. Muito obrigado para você que chegou até aqui comigo. E até uma próxima receita, se Deus quiser.